Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Clamando no Deserto. Nós vamos para o estudo Resposta a Objeções número 5 do livro que nós estamos estudando, Respostas a Objeções, de Francis Nichol. Seja muito bem-vindo, que nós possamos aprender cada vez mais. Obrigado a Deus por mais um estudo, que o Senhor possa estar conosco, nos auxiliando em todas as coisas que fizermos. Nos perdoe por nossas falhas e pecados, nos auxilie e nos fortaleça em nome de Jesus. Amém. A objeção número 5 é a seguinte. A Bíblia diz que os 10 mandamentos são a aliança que Deus fez com Israel no Sinai, isto é, a velha aliança. Veja que o primeiro ponto é desconsiderar que várias vezes Deus usou a expressão que é traduzida como aliança, não é? Ele faz diversas alianças. Ele faz aliança com Noé, dizendo que não iria mais destruir a terra com água. Ele faz aliança com Abraão e posteriormente Isaac e Jacó. Ele faz aliança com o povo de Israel. Então ele faz Então nós podemos dizer que existe uma aliança básica, principal, em que Deus, quando o homem peca, ele oferece o plano de redenção ao homem e nesse plano de redenção, inicialmente, ele oferece a oportunidade de expiação pelo pecado através dos sacrifícios e oferece a chance de se prevenir, se precaver de fazer algo errado através de mandamentos ligados a essa atitude. Então, quando Deus diz, não matarás, não assassinarás, então ele está dizendo o quê? Ele está dando esse mandamento para quê? Para que nós matemos? Para que nós assassinemos, no caso? Não. Então, o mandamento do não assassinar, ele é prejudicial ao ser humano? Não. Ele é um mandamento que só tem cabimento a partir do povo de Israel? Não, evidentemente não. Deus pune a Caim no momento em que ele assassina Abel, seu irmão. A Bíblia o chama de assassino. Fala que ele foi morto porque ele matou o irmão porque suas obras eram más, as obras de Caim eram más e as obras de Abel eram boas. Então perceba que o tempo inteiro a Bíblia coloca mandamentos, instruções a serem dadas ao ser humano para que ele viva e permita que os outros também vivam e com qualidade de vida. Então, quando eu pego os mandamentos, especificamente se eu pegar as 10 instruções dadas por Deus, além das outras, então eu vou ter o quê? Eu vou ter algo que vai fazer com que eu evite mentir, assassinar, cobiçar o que não é meu, vai evitar que eu adultere, vai evitar que eu, inclusive, profira palavras de prejuízo às pessoas, que faça agressões físicas ou verbais nesse sentido. Ele vai fazer com que eu tenha apenas a um único Deus. Ele vai fazer com que eu não adore imagens de esculturas. Ele vai fazer com que eu não diga o nome de Deus em vão. E ele vai fazer com que eu tenha um período de descanso padronizado, de cessação de atividades seculares e concentração na cessação dessas atividades e em atividades espirituais, em convivência com a família, em contemplação à natureza e assim sucessivamente. Então veja que quando eles consideram que Deus chama isso de aliança, eles estão desconsiderando uma série de outros fatos, como o fato de que quando Deus fala de uma nova aliança, ele não anula as instruções anteriores. Ele, no caso dessa aliança, como nós estudamos nos estudos estudo sobre aliança, lei, alguns estudos que nós fizemos, em que nós percebemos que, em primeiro lugar, o que Deus fala em relação à aliança? Farei essa aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então é isso que ele fala. Ou seja, descaracterizando a ideia de que se algo é dado para um povo, é exclusivamente daquele povo. Senão nós teríamos que nos desconsiderar na validade da nova aliança. O segundo ponto é que quando nós pensamos em a aliança em si,
uma nova aliança baseada em superiores promessas, baseado em um sacrifício superior, nós não estamos anulando as instruções antigas. Nós não estamos desqualificando as instruções antigas. Então, nós temos sacrifício desde o início e o sacrifício permanece quando Jesus vem. E o sacrifício denota o que? A expiação pelo sangue, que ela permanece. O sacerdócio também permanece. Então, nós temos todos os elementos: santuário, sacerdócio, sacrifício, sangue, né? Santuário, sacerdócio, sacrifício, sangue. Então nós temos todos eles permanentes, fatores permanentes, eles não deixam de existir. O que basicamente vamos dizer foi abolido, foi a forma como o sacrifício era considerado. Deixa de ser sacrifício de animais, deixa de ser santuário terrestre, deixa de ser sangue de animais para ser santuário celestial, sacrifício de Jesus e o seu sangue. Essa aliança. Então veja que nós não estamos desqualificando nenhuma instrução, muito menos as instruções preventivas, que foram justamente o motivo do ser humano ter caído, ele não ter dado atenção às instruções preventivas de Deus. Então ele não deu instrução, ele não deu atenção à instrução preventiva de Deus de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. No caso, houve a cobiça da árvore do bem e do mal, que resultou em um furto, vamos por assim dizer, porque não pertencia a eles, eles não poderiam ter pego. Então foi um furto e, consequentemente, atingir algo que não poderiam, pelo menos não daquela forma. Então foi um descaso ou uma desconfiança em relação a instruções preventivas de Deus, contidas naquele mandamento de não comer do fruto da árvore do bem e do mal. Então veja que existe uma confusão muitas vezes, não é? Então, os mesmos que dizem que reconhecem várias alianças, ou o desdobramento de uma aliança em vários momentos, se eu reconhecer que existem várias alianças, ou se eu reconhecer que existe uma aliança que se desdobra durante um tempo, então nós sabemos que, evidentemente, essa aliança ela não consiste exclusivamente, ou esse conjunto de alianças, ou esse desdobramento, ele não consiste nos 10 mandamentos como algo que teria uma validade, ou seja, que começaria com o povo de Israel, porque não começou, nós lemos desde o Gênesis que ele já existiu, e ele não termina com Jesus. E essa é uma afirmação que eles tentam distorcer. Jesus deixa claro que isso não poderia acontecer e eles não tinham autoridade para isso. Nem o próprio Paulo teria autoridade para desfazer o que o próprio Jesus ensinou, ou seja, que algo dado, a não ser que houvesse uma evidência clara de que aquilo deixou de existir, não poderia ser considerado. Eu não posso dizer que o mandamento deixou de existir porque ele não está repetido no chamado Novo Testamento. Isso não existe na Bíblia. Então, continuando aqui a nossa leitura, normalmente pensamos em aliança como um acordo, e apropriadamente encontramos várias referências à aliança de Deus com os israelitas no Êxodo, expressas nesta mesma linguagem. Por exemplo, o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe, Deuteronômio 5:2. As tábuas da aliança que o Senhor fizera conosco, Deuteronômio 9:9. Então, por que deveria Moisés descrever os 10 mandamentos em si mesmos como uma aliança? Pelo mesmo motivo, porque Moisés deveria dizer aos israelitas: porém, tomei o vosso pecado, o bezerro que tinhas feito e o queimei. Estritamente falando, o pecado era seu desvio para um falso Deus, uma ação de sua vontade rebelde, mas o bezerro era aquilo concernente ao qual o pecado fora cometido. Então, o pecado foi ter feito o bezerro. Né? Então, o que é o vosso pecado? O que foi o pecado deles? Foi fazer o bezerro de ouro. O bezerro era a personificação, era o resultado do pecado. De modo semelhante, embora a aliança fosse feita pela ação, feita, aqui está entre aspas, né? Pela ação da vontade dos israelitas em resposta a Deus, ela era concernente aos 10 mandamentos. Diz mais Webster sobre conserto.
um pacto solene entre membros de uma igreja para manter sua fé, disciplina, etc. Também o documento que registra tal pacto. Peguei uma outra parte aqui também, porque é bem longa essa resposta. Através de Oséias, o Senhor disse aos moralmente corruptos habitantes da terra: Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança. Oséias 6, 6 e 7. É verdade que os israelitas às vezes se esqueciam até mesmo do ritual de seus serviços religiosos. Evidentemente, porém, isso não estava no âmago de sua apostasia. Muito depois que tinham transgredido a aliança, devido à sua corrupção moral, ainda estavam realizando um serviço cerimonial em obediência à lei cerimonial, como se as formalidades exteriores fossem um substituto adequado para a obediência de coração aos requisitos morais de Deus. Eis porque o Senhor, por intermédio de Oséias, pronunciou este juízo: Farei cessar todo o seu gozo, as suas festas de lua nova, os seus sábados e todas as suas solenidades. Jeremias apresenta uma descrição semelhante da violação do código moral de Deus pelo rebelde Israel. Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome e dizeis: Estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar essas abominações. Jeremias 7, 9 e 10. Então segue-se essa declaração que mostra, talvez mais acentuadamente do que qualquer outra, nesta série de passagens, a distinção clara entre lei moral e cerimonial. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que tirei da terra do Egito. Nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício. Mas isso lhes ordenei, dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que vos ordeno, para que vos vá bem. Ou seja, pense bem, em termos do que próprio Deus falou. Ele diz: Olha, vocês vão ter esse conjunto de instruções para vocês seguirem. Caso aconteça de vocês não seguirem, vocês vão fazer sacrifícios, na medida que vocês pecarem, vocês vão oferecer o sacrifício. O que vocês acham que Deus queria? Que eles continuassem pecando deliberadamente, oferecendo sacrifício? Ou que eles refletissem sobre as atitudes, os mandamentos de prevenção ao erro, e isso fosse refletido no seu dia a dia? Ou seja, imagine só, Deus diz para um filho: honra teu pai e tua mãe. Ele quer que aquele filho honre os pais, ou ele quer que aquele filho não se importe com isso, vá lá, desonre os pais e depois simplesmente ofereça sacrifício? Então percebe que a preocupação de Deus era que o homem não só oferecesse sacrifício, mas que ele também, principalmente, se preocupasse em não desonrar o pai e mãe, que ele vivesse uma vida de harmonia, que ele não assassinasse, que ele não furtasse, e assim sucessivamente. Então perceba que a questão não é de Deus. Deus deu um conjunto de mandamentos provisórios no sentido preventivo. Não, ele não fez isso. Ele deu uma série de instruções a ser seguidas que já eram seguidas quando ele se refere a outros povos que faziam erro. Qual era o critério? Qual era o critério de se considerar que uma nação era ímpia e uma nação não era? Que uma nação estava fazendo algo abominável. Evidentemente, havia um conjunto de instruções a ser seguidas ali. E aí nos diz: Ora, no longo e assombroso registro da apostasia de Israel, onde está o problema? Estavam os termos da aliança equivocados? Em nenhum lugar os profetas sugerem que os 10 mandamentos, ou que o conjunto de instruções preventivas, ou mesmo as instruções imediativas, ou seja, de expiação pelo pecado, eram injustos ou deficientes. Tinha Deus falhado em sua parte do acordo? Não. Ou seja, Deus estava dizendo que houve falha na aliança porque o sacrifício não era mais válido, o sacrifício que ele próprio estabeleceu? Não, evidentemente não. Constantemente ele fala no problema em relação à aliança,
no que diz respeito à obediência do povo, aquilo que o povo deveria fazer e não fazia, assim como nós, muitas vezes. O problema estava com os israelitas, que falharam em viver à altura de sua promessa de ser obedientes à voz de Deus, sua santa lei. Eles eram obstinados, duros de coração, rebeldes. Cristo podia dizer a seu Pai: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 48. Então veja que essa questão de ter a lei no coração, ela já, desde quando nós lemos Deus falando com o povo, ele já queria que isso estivesse no coração. Por isso ele falava constantemente: vocês vão falar ao se levantar, ao andar pelo caminho, ao deitar. O que era isso, se não, evidentemente, Deus falar uma série de atitudes práticas para que a lei ficasse inserida na nossa mente, no nosso coração. Cristo, o seu coração andava após os seus ídolos, né? Questão dos filhos de Israel, né? O que acontecia com os filhos de Israel? O seu coração andava após seus ídolos. O pecado de Judá está gravado na tábua do seu coração. A promessa da nova aliança não é uma previsão de uma era em que a graça suplantaria a lei, mas um tempo em que a lei de Deus seria escrita no coração humano pela graça de Deus atuando no coração. O escritor de Hebreus, referindo-se a essa passagem de Jeremias, esclarece que o problema com a antiga aliança não está com a lei, mas com o povo. O Senhor os repreendeu, Hebreus 8:8. Na mesma conexão, lemos, no que diz respeito à nova aliança, que Cristo é mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Foi predito que Cristo faria cessar o sacrifício e a oferta de manjares, conforme a nossa interpretação de Daniel 9:27. Não haveria mais ocasião para a matança de animais, por isso as leis cerimoniais relacionadas a todas essas ofertas expiraram por limitação. Não mais haveria sacerdotes terrestres tirados de uma tribo e de acordo com uma certa lei do Código Cerimonial, pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. O sacerdócio levítico foi mudado, abolido, e de igual modo a lei que governava a seleção e o ministério daquele sacerdócio. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração as escreverei. A essência da diferença entre as duas alianças não é uma mudança nos termos da aliança, os 10 mandamentos ou outras leis preventivas, mas uma mudança na localização desses mandamentos. Quão significativa é essa conexão na descrição daqueles que finalmente estarão aguardando o regresso de Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então nós temos que ter em mente o seguinte: quando Deus fala da sua aliança, não é? E ele fala da nova aliança, quando nós lemos na Bíblia a questão da aliança que Deus faz com o seu povo, nós vemos claramente Jesus falando da aliança e Jesus falando constantemente da obediência à lei. Nós vemos o próprio Jesus exaltando os mesmos mandamentos que muitos colocam, que teriam perdido a validade com a morte de Jesus. Ou seja, Jesus jamais ensinou que no momento que ele morresse, os 10 mandamentos e outras instruções que inclusive têm uma relação com ele, e algumas não necessariamente, mas uma boa parte dos mandamentos tem relação com eles, uma boa parte dessas instruções dadas. Então Jesus deixou claro que ele não estava anulando o conteúdo dos mandamentos com a nova aliança que viria a surgir. Pelo contrário, ele estava ampliando o campo de atuação de mandamentos como não matar, não assassinar, né? Como não adulterar. Se nós lemos as instruções a respeito de questão de evitar a mentira, não mintais uns aos outros, né? A questão da cobiça, quando a Bíblia fala que cada um é tentado pela própria cobiça. Então veja que a Bíblia constantemente ela está não só mantendo, como ampliando essa questão. Então não existe como colocar que os 10 mandamentos e outras instruções que nós vemos na Bíblia, como não se utilizar de negócios fraudulentos, não mentir, não seguir a multidão para fazer o mal, todas essas instruções preventivas, elas continuam sendo válidas e não faz sentido imaginar que elas não fossem válidas em algum momento, que Deus permitisse que a multidão seguisse para fazer o mal antes do povo de Israel, que Deus permitisse um negócio fraudulento antes do povo de Israel. Isso não faz sentido. Não existe base bíblica para isso, pelo contrário. O que nós vemos é constantemente relatos
desde o Gênesis, mostrando que as pessoas sabiam que era errado. Caim sabia que era errado assassinar seu irmão. Ah, a serpente foi condenada por ter mentido e não havia nenhuma ordem expressa anterior em palavras a respeito disso, ou seja, que mostra que não se podia mentir. José, diante da possibilidade de adulterar com a esposa de Potifar, ele diz: por que pecaria contra Deus? Então a Bíblia é clara em nos mostrar que, e da forma mais viva possível, através das próprias atitudes, através do próprio Deus, muitas vezes colocando elementos que nos deixam claro isso, que esses mandamentos já existiam e que eles permaneceriam, não há por que considerar isso. Então vejam que considerar uma palavra distinta do seu contexto, da amplitude em que ela é usada na Bíblia, e usar isso para dizer que os 10 mandamentos não existiriam, seria, aliás, algo contrário ao próprio cristianismo, né? Dizer que nós não precisaríamos dos 10 mandamentos. Geralmente isso é direcionado ao sábado. Alguns chegam a dizer que não precisam de lei para obedecer. Olha só, a Bíblia fala que a nova aliança consiste em colocar a lei no coração das pessoas. E alguns dizem que não precisam de lei para obedecer. Então nós temos que tomar cuidado com esse tipo de alegação que muitas vezes não tem base bíblica. Muitas vezes se utiliza de versos isolados da Bíblia para fazer afirmações que geralmente levam a uma libertinagem ao invés de levar a uma consagração a Deus. Que Deus nos abençoe a todos, que nós possamos continuar os nossos estudos, o nosso aprendizado, no decorrer não só no decorrer desse livro, como dos outros estudos que faremos também, com o livro Interpretando as Escrituras, que é esse aqui, nós já estamos colocando alguns estudos a respeito dele, né? E com o estudo sobre os evangelhos e a lei, e onde nós conseguirmos alcançar será uma, vamos dizer assim, será uma vitória, né? Onde isso conseguir alcançar, esse estudo, esse comentário. Que Deus possa nos abençoar a todos. Convido para uma oração final e que nós possamos ir até o próximo estudo. Seja muito bem-vindo ao estudo no nosso canal, conversar conosco. Obrigado, Deus, por mais um estudo na tua companhia. Pedimos que esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo, mais um aprendizado sobre ti. Em nome de Jesus agradecemos e pedimos que esteja conosco, hoje e para todo sempre. Amém.